Você sabe o que é o ângulo Q e que esse ângulo Q vai influenciar diretamente na instabilidade do joelho? E essa instabilidade pode levar a lesões como lesões no ligamento cruzado anterior do joelho. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que é esse ângulo Q e qual a forma que a gente pode lidar com ele, fica aqui que depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso. Fala aí galera que quer fazer o treinamento funcionar, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Treinamento Mais Funcional, que é um canal que tem o intuito de ajudar você, profissional de educação física, a tornar o seu treinamento funcional. E hoje, dando sequência às nossas aulas de anatomia, que a gente já falou sobre o complexo do ombro, estruturas e lesões comuns no ombro, e agora a gente começou a falar sobre estruturas que compõem o complexo do quadril, e hoje a gente vai dar sequência a essas estruturas do complexo do quadril e, mais especificamente, há dois ângulos que a superfície proximal do fêmur forma junto com a cintura pélvica. Então, essa superfície proximal é a parte mais próxima do centro do corpo, vamos imaginar assim. Então aqui a gente pode ver nas fotos, nas imagens que eu desenhei aqui perfeitamente, né? Que até parece uma foto que eu até me confundi. Mas aqui seria o fêmur e o fêmur também, tá bom? Então, um fêmur do lado direito visto de frente, então uma vista posterior do fêmur do lado direito. Então aqui a gente teria a cabeça do fêmur, certo? Cabeça do fêmur. Aqui, que seria o pescoço do fêmur, a gente chama de colo do fêmur. Colo. Aqui essas estruturas a gente não vai entrar em detalhe, porque a gente não vai precisar saber delas agora, para saber desse ângulo que eu vou falar para vocês. E aqui a gente tem a diáfise do fêmur. Diáfise, que é basicamente o meio do osso do fêmur, que é só uma ressalva aqui, é o maior osso do corpo humano, né? Então, aqui e aqui são dois fêmures iguais, tá bom? A única diferença, vocês vão entender, é a questão do ângulo. Mas as estruturas, aqui cabeça, colo, diáfise, são as mesmas, tá? Então, eu só desenhei dois porque vocês já vão entender o porquê. Então, essa superfície proximal é contemplada pela cabeça do fêmur, colo do fêmur e a diáfise. Então, são as estruturas mais responsáveis por formar essa superfície proximal. E ela forma dois ângulos entre o colo do fêmur e a diáfise. Então, o primeiro deles a gente vai falar agora, que é o ângulo do fêmur, a gente chama de ângulo do fêmur. O segundo é propriamente o ângulo Q, que é a thumb do vídeo aí, é o mais importante. Então, fica aí para vocês saberem até o final. Então, vamos falar primeiro sobre esse ângulo do fêmur. Esse ângulo do fêmur é formado por uma linha no colo do fêmur, então a gente vai traçar uma linha aqui no colo do fêmur, certo? A gente pode traçar essa linha aqui também. Então, colo do fêmur, tá bom? Eu só vou apagar aqui, porque senão vai atrapalhar o entendimento de vocês. Então, esse ângulo é formado por uma linha no colo do fêmur e outra linha na diáfise do fêmur. Então, a gente traça uma linha aqui na diáfise do fêmur. Então, outra linha na diáfise do fêmur, certo? E aí, essas duas linhas se cruzando, a gente tem um ângulo formado aqui, ó. Um ângulo e outro ângulo formado aqui, beleza? Esse ângulo, que é formado pelo colo do fêmur, por uma linha traçada no colo do fêmur e outra linha traçada na diáfise do fêmur, a gente chama de ângulo do fêmur. Então, esse ângulo vai ser formado no plano frontal, ou seja, no plano de abdução e adução. E esse ângulo, o mais comum, o mais aceitável, é que esse ângulo seja de 125 graus. Então, até 125 graus, esse ângulo é um ângulo aceitável, relacionando o colo do fêmur com a diáfise. Então, se eu tiver um aumento nesse ângulo, a gente vai conhecer isso como coxa valga. Ou seja, quanto maior esse ângulo, mais para dentro o fêmur vai estar. Mais para dentro em relação ao quadril, tá? E quanto menor esse ângulo, mais para fora esse fêmur vai estar em relação ao quadril. Então pode ver que a distância da cabeça do fêmur para a diáfise do fêmur aqui, ó, é maior do que a distância da cabeça do fêmur para a diáfise do fêmur aqui, certo? Então quanto menor o ângulo, maior a distância da diáfise para a cabeça do fêmur, e aí a gente vai conhecer como coxa vara, que é uma coxa mais aberta em relação ao quadril. Então, menor o ângulo, coxa valga, a distância entre cabeça do fêmur e diáfise é menor. Enquanto maior o ângulo, coxa vara, a distância entre cabeça do fêmur e diáfise é maior.
E por que é importante a gente saber desse aumento ou diminuição do fêmur? Porque quanto maior o ângulo do fêmur, então, quanto maior essa coxa valga, maior o ângulo Q. Então vai ter um aumento proporcional no ângulo Q. E esse aumento proporcional no ângulo Q muitas vezes pode ser prejudicial para a nossa saúde. Vocês já vão entender agora o que é o ângulo Q. Então o que seria esse ângulo Q, galera? Ó, primeiro vamos olhar a imagem aqui, super bem feita, super bem desenhada. Não sei se vocês vão conseguir ler o que está escrito, mas eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou explicar o que é a representação aqui. Primeiro a gente tem uma das pelvis, no caso aqui, a pelve do lado direito, vista de frente, tá bom? Então lembra que eu falei para vocês que a pelve é formada pelo ilho, pelo pubis e pelo isquio. Então aqui a gente tem a espinha ilíaca antero-superior. Ilíaca porque está no ilho. Então aqui uma das pelvis, que eu já falei para vocês, nas estruturas do quadril. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá ver. Aqui a gente tem o fêmur, que é a cabeça do fêmur, colo do fêmur, diáfise do fêmur. Aqui no meio a gente tem a patela, que é a que fica aqui na frente do joelho, que mexe um pouquinho. Tem umas pessoas que chamam de rótula, mas o nome correto é patela, tá bom? Mas também o nome não importa, o importante é vocês saberem o que é. E aí a gente vai representar aqui, a gente vai dar uma atenção pro ponto medial da patela, o ponto médio da patela, tá bom? E aqui a gente tem a tuberosidade da tíbia, que é uma tuberosidadezinha assim no osso da tíbia. Então é uma protuberância, vamos dizer assim, é um relevo no osso da tíbia que é um pouquinho abaixo da patela. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então, o ângulo Q ele é formado por uma linha que vai da espinha ilíaca antero-superior até a patela. Então, a gente vai fazer essa linha aqui, ó. A gente vai vir pelo meio do fêmur e vai fazer essa linha aqui até a patela, certo? E também por uma linha que vai da tuberosidade da tíbia até o meio da patela também. Então, a gente vai fazer outra linha aqui, ó. Beleza? Então, percebam que se eu seguir com essa linha, vai formar um ângulo aqui, ó. Estão conseguindo perceber isso? Então eu vou fazer ali do lado para vocês entenderem melhor. Então, da espinha ilíaca antero-superior até a patela, a gente tem uma linha. Beleza? Então imagina que aqui é a patela. E aí, da tuberosidade da tíbia até a patela, a gente tem outra linha. Percebam que aqui eu formei um ângulo. Então, esse ângulo aqui é o ângulo Q. É uma linha que vai da espinha ilíaca antero-superior até o meio da patela, com outra linha que vai da tuberosidade da tíbia até o meio da patela. Esse ângulo vai ser formado o ângulo Q. Geralmente um aumento nesse ângulo Q está ligado à perda da trajetória da patela, então a patela não movimenta da maneira correta quando esse ângulo Q é muito grande, e também ligado à instabilidade do joelho. Geralmente mulheres, por terem um quadril mais largo, ou seja, a cintura pélvica mais larga, elas têm esse ângulo Q aumentado, porque o ponto da espinha ilíaca antero-superior é mais para fora. Então esse ângulo vai vir mais para dentro. Então deixa eu demonstrar para vocês. Se a espinha ilíaca estiver mais para fora, vou fazer um ângulo aqui. E estou exagerando bastante, tá? E aí o ângulo da tuberosidade da tíbia. Percebam que esse ângulo é maior que esse. Então, por conta da cintura pélvica ser mais larga, as mulheres têm uma tendência em ter esse ângulo Q maior. E por isso, principalmente dentro do esporte, muitas mulheres têm lesão no ligamento cruzado anterior. Por conta, não só por isso, mas por conta dessa instabilidade no joelho que é provocada por um aumento nesse ângulo Q, tá bom? Isso aqui, galera, é morfológico, tá? Apesar da gente conseguir adquirir isso com o nosso estilo de vida, e através do treinamento é muito mais fácil corrigir alguém que adquiriu esse ângulo Q maior com estilo de vida do que morfológico, do que estrutural. Então a pessoa já nasceu dessa forma. Então quem nasceu dessa forma vai ser difícil a gente mudar, porque a estrutura óssea é formada assim. Então é uma questão morfológica. Então o que a gente tem que fazer é dar estabilidade para o joelho, dar estabilidade para o quadril, trabalhar os abdutores e rotadores externos do quadril para compensar esse aumento no ângulo Q. Mas a maioria das vezes ela vai ser morfológica, então a estrutura óssea, é difícil a gente mexer nisso, tá bom? Então pessoal, se vocês dão aula, independente se é para mulher ou se é para homem, vocês precisam saber desse ângulo Q. Precisam perceber se o aluno de vocês tem um joelho valgo, que é um joelho para dentro, ou um joelho varo, que é um joelho para fora, que é um pouco menos incomum do que um joelho valgo. Principalmente mulheres, tem bastante essa questão do joelho valgo, o joelho para dentro. A gente tem que sempre perceber que o joelho tem que acompanhar a ponta do pé, tem que apontar para o mesmo lugar que a ponta do pé aponta. Tem que ser joelho e ponta do pé alinhados, apontando para o mesmo lugar. Então, essa questão do ângulo Q é muito importante para prevenir, para diminuir o risco de lesões no joelho.
ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, enfim. Então a gente trabalhando a estabilidade do quadril, que na verdade a gente pensa que é no joelho, mas o problema mesmo está no quadril. Porque se vocês perceberem, os músculos que fazem a abdução aqui do quadril, é eles que vão dar estabilidade para o joelho, abdução e rotação externa também. É eles que vão dar estabilidade para o joelho e impedir, puxar o joelho para fora, impedindo que esse joelho venha mais para dentro ainda. Então a gente tem que saber como trabalhar, saber o porquê o nosso aluno está com essa disfunção, ou às vezes ele já nasceu dessa forma, e aí trabalhar a instabilidade do joelho, que na verdade é um trabalho de abdução de abdutores e rotadores externos do quadril, para diminuir o risco de lesão desse meu aluno e também dar uma vida melhor para ele, porque ele vai... Geralmente quem tem um joelho muito valgo, tem esse ângulo que é muito grande, tem dor no joelho, dor condromalácia patelar, porque a patela não se movimenta da maneira correta, e aí ela fica raspando no fêmur, e aí tem um desgaste grande de cartilagem, enfim. Geralmente quem tem esse ângulo Q desenvolve alguma outra disfunção. Então trabalhando essa estabilidade do joelho, de novo, redundante para vocês prestarem atenção, que quando a gente tem uma instabilidade no joelho, o problema é abdutores e rotadores externos do quadril. Então trabalhando dessa forma, a gente consegue dar uma vida mais saudável para esse nosso aluno, ou então corrigir uma disfunção que ele adquiriu durante a vida. Então ele nasceu sem esse ângulo Q maior do que o normal, e aí conforme ele foi vivendo na nossa sociedade mais sedentária, enfim, o ângulo Q foi aumentando e o joelho foi ficando valgo. E aí trabalhar para corrigir essa disfunção e voltar ao normal. Ou se não, quem já nasceu dessa forma, diminuir o risco de lesão. Fechou, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho mais rápido. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o complexo do quadril e vai falar sobre como controlar a pelve, sobre como fazer o controle funcional da pelve e sobre cadeias musculares para fazer esse controle funcional da pelve. Vai ser um vídeo muito top, igual esse aqui. Então se você já curtiu, ficou até aqui e curtiu o conteúdo, já deixa um like pra gente saber se você está gostando do conteúdo. Se inscreve no canal, bastante gente está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal. Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Deixa qualquer comentário aí que vocês quiserem. E me sigam lá nas redes sociais pra gente ter um contato direto no dia a dia. Pode me mandar mensagem que eu tô à disposição. Fechou, galera? Tamo junto e até a próxima!